Doutora Arruda. Doutora Arruda, tem uma informação que a gente teve ontem, a partir de uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que trata sobre os mais médicos. Queria que o senhor comentasse um pouco para a gente da importância, primeiro, dessa decisão. A decisão determina a recontratação de cubanos. É claro que isso tem também ali uma questão até de fundo ideológico em algumas questões ali, por conta dessa decisão, o rompimento do governo cubano, e aí decidiu que todos os profissionais voltassem a Cuba, aí tem todo um preâmbulo ali, mas a decisão do magistrado dá conta também da situação dessa crise humanitária vivida pelo povo Yanomami, e destaca a importância de ter médicos justamente nessas regiões. O Mais Médicos tinha justamente essa função, né? E cumpriu durante um bom período do programa esse papel. Com o governo Temer e Bolsonaro foi perdendo essa característica justamente porque eles desmontaram a estrutura do programa, mas levava atendimento médico de saúde para regiões onde muita gente não queria ir, né, professor? Sem dúvida, Dani. Agora, se você permite, eu queria realmente falar da Adriana Dias, né, dizer que realmente vai fazer muita falta. A Adriana Dias realmente presente. A outra coisa com relação à discussão do garimpo ilegal, eu queria só dar alguns dados aqui importantes. Por que o garimpo ilegal ele é responsável por toda a situação de saúde ou por grande parte do problema de saúde dos Yanomamis? Porque o garimpo ilegal ele despeja no leito dos rios mercúrio. O mercúrio, tá certo? O mercúrio ele é altamente tóxico. Todas as pessoas estão expostas ao mercúrio, Daiane. As pessoas podem até não ter essa noção, mas em pequenas quantidades. Até nos cosméticos, quando você foi fazer aí o olho, passar um negócio no rosto, tá certo? Tem um pouquinho de mercúrio. Mas a ingestão de grandes quantidades de mercúrio, esse mercúrio, ele está no rio, ele está nos peixes, principalmente, porque eles acumulam, causam uma bioacumulação do mercúrio na cadeia alimentar dos peixes. Daqueles peixes maiores que comem os menores, e aí serve de alimento para os indígenas. Os indígenas que estão bebendo aquela água, tomando banho naquela água também. Então, o garimpo ilegal é responsável diretamente por esse genocídio. Não tenho nem dúvida. Existem tratados internacionais que tratam isso. Talvez os mais antigos lembrem daquele acidente que aconteceu com mercúrio na Baía Japonesa, que é o chamado mal de Minamata, no meado do século XX, quando o esgoto despejou na Bahia uma grande quantidade de mercúrio. Nós tivemos uma grande quantidade de óbitos, de pessoas que foram envenenadas exatamente pelo mercúrio. Então, o mercúrio é responsável por isso. A alimentação dos indígenas ficou prejudicada. A outra coisa, a alimentação dos animais que são caçados pelos indígenas, que também. O próprio barulho das máquinas no garimpo ilegal assusta, esse barulho assusta os animais, faz com que os mosquitos transmissores, principalmente da malária, mas também de outras doenças que são transmitidas por mosquito, que eles cheguem próximo das casas, das aldeias indígenas, levando então a um outro tipo de doença, que é a contaminação pela infestação destes mosquitos. Então, aí é uma cadeia. Retirou o garimpo ilegal, retirou o despejar de mercúrio nos rios, essa cadeia foi interrompida, amplia-se, como você falou, com relação a mais médicos. Eu participei diretamente, quando do governo Dilma, da criação do programa Mais Médicos. O ministro era o Alexandre Padilha. Eu, na época, era vice-presidente do CONAS e secretário de saúde do Ceará. Eu acho que eu já falei no seu programa, inclusive, daquele ato que aconteceu aqui no Ceará, na Escola de Saúde Pública, quando um grupo de médicos, quando eu estava recepcionando os primeiros médicos vindos de Cuba para o Mais Médico, aquele ato que aconteceu aqui, inclusive capitaneada pela capitã Cloroquina,
né, que nós já falamos aqui em outra oportunidade, uma médica aqui do nosso estado, que ainda bem que não conseguiu votos suficientes para se eleger deputado federal, tá certo? Então, o Mais Médicos, quando foi interrompido, ele causou um prejuízo enorme para todas as regiões de difícil acesso, para todas as regiões que os médicos brasileiros não tinham o menor interesse em ir, a grande maioria que estavam sendo ocupados por médicos do programa Mais Médicos, médicos brasileiros inscritos no Mais Médicos, médicos brasileiros formados no exterior que se inscreveram nos Mais Médicos e médicos do Programa de Cooperação Federativa da Organização Pan-Americana de Saúde, da OPAS, que era esse convênio feito com os médicos de Cuba. E esses médicos de Cuba eram os médicos mais experientes, os médicos mais preparados para atender essas populações com mais deficiência de atenção primária. Então, foi um prejuízo enorme. Da mesma forma que é responsável, de uma forma geral no Brasil, pela queda dos indicadores de saúde. Nós ampliamos a mortalidade infantil em várias regiões do Brasil, nós ampliamos a mortalidade materna, nós caímos sensivelmente a cobertura vacinal por diversas doenças. Tem também o negacionismo, tem do governo Bolsonaro, tem as ações do Ministério da Saúde contra o Programa Nacional de Vacinação, tem, mas também a falta desses médicos que preparavam a população para o uso das vacinas. Então, com relação à população indígena, os Yanomamis, sem dúvida que o Mais Médico também faz parte de todo esse arcabouço para provar que é um genocídio. Genocídio porque deixou o garimpo ilegal, porque o garimpo levou a tudo isso que eu falei, e genocídio porque também reduziu a assistência à saúde dessas populações, fazendo com que a população voltasse nos indicadores de 30, 40 anos atrás. Uma mortalidade infantil altíssima, uma mortalidade materna altíssima, e as crianças estão morrendo de quê naquela região? Estão morrendo contaminadas pelo mercúrio, porque o mercúrio, ele, ao contaminar o organismo humano, ele causa vários sintomas neurológicos que podem ser de leves a graves e levar, inclusive, ao óbito. Se for gestante, isso pode prejudicar enormemente o feto e também causar mortalidade neonatal precoce, ou até aumentar o número de abortos, né? E aí, isso que nós estamos falando. Então, eu louvo essa ação, tá certo? Que finalmente reconhece de forma cabal que esse programa era um programa altamente exitoso, não tirava vaga de médicos brasileiros nenhum, porque essas vagas eram as vagas remanescentes dos editais lançados. Isso é bom dizer. Tá certo? Essas vagas ocupadas por médicos, tanto os médicos cubanos, como os médicos formados no exterior, como os médicos brasileiros formados no exterior, é a última fase dos editais. Quando você convocava os médicos brasileiros para ir para uma região lá do Amazonas, para ir para o Pará, para ir aqui para uma região distante do Ceará, e essas vagas não eram preenchidas no Programa de Saúde da Família, essas vagas eram disponibilizadas para esses outros grupos. E o último grupo era exatamente o grupo de médicos oriundos de Cuba. Então, não tem porquê. Agora, o que aconteceu? As entidades médicas da década de 90 para cá, elas foram ocupadas por um grupo de médicos reacionários de direita e de extrema-direita, que no lançamento da campanha e do programa Mais Médicos, ainda essa discussão no final de 2015, 2013, 2012, né? Eles fizeram todo aquele lobby para colocar que o governo federal queria deixar os médicos brasileiros sem lugar para trabalhar, o que é uma mentira. Uma mentira, que o Brasil tem muitos médicos e que não existe necessidade de trazer médicos de outros países. Para essas regiões, não existem médicos brasileiros dispostos, até mesmo porque, décadas atrás, uma boa parte dos nossos médicos e médicas formados, eles eram formados pelas universidades públicas. De vários anos para cá, isso inverteu.
são formados pelas universidades privadas. E esses médicos formados pelas universidades privadas têm muito menos interesse, são de outra classe social ainda, se bem que sempre foi elitista a formação de médicos no Brasil, mas essa agora ainda ampliou esse fosso social, né? Então, nós não temos médicos. Pode perguntar em qualquer local quem quer terminar, se formar e quer ir trabalhar no Amazonas, quer ir trabalhar no Pará, quer trabalhar numa cidade que tem dificuldade de internet, que não tem lazer, que é distante, para trabalhar numa comunidade rural, para trabalhar numa comunidade quilombola, para trabalhar numa comunidade indígena. Não tem. Então, eu espero realmente agora, eu estou firmemente entendendo que isso vai acontecer. A ministra da Saúde, ela conhece bem esse problema, a doutora Nisa Trindade, os secretários que foram colocados lá, o secretário de Atenção Básica, nós conhecemos bem, o doutor Nésio, que era secretário de Saúde do Rio Grande do Sul, conheço bem desde quando ele estava no Tocantins, eu estava aqui no Ceará, tenho muito contato com ele, é o secretário de Atenção Primária, o secretário de Saúde Indígena, que era aqui do Ceará também, tá certo? Que é o Tapeba, aqui da região metropolitana de Caucaia, também está envolvido nessa questão. Então, eu tenho certeza que o programa vai voltar e aí, da mesma forma, vai ser oferecido vagas nos editais para aqueles brasileiros que queiram. Agora, se tem vaga disponível, não pode deixar de ocupar, a população não pode ficar desassistida. O programa Saúde da Família totalmente com lacunas de profissionais e a população sem ter, ou quando tem, um médico que vai, uma equipe médica, e aí é que não só o médico, mas a equipe completa, de 15 em 15 dias, de mês em mês, ou as pessoas tendo que andar dezenas, centenas de quilômetros para conseguir um atendimento. Então, eu louvo e espero, a nossa entidade, nós vamos encampar essa disputa, já encampamos na época, e agora mais ainda estamos encampando essa discussão com relação à volta do programa mais velho. O programa que o Bolsonaro tentou e colocou, divulgou, que era para substituir os mais médicos, uma falácia total, não teve o menor resultado, não teve a menor adesão. O programa, da mesma forma que foi o Auxílio Brasil, inventado ali para contentar uma minoria, para atender uma minoria de extremistas, e principalmente dessas entidades médicas, dizendo que não iam deixar que médicos estrangeiros entrassem no Brasil e outras coisas mais, não teve nenhum resultado. Então, cabe agora, mesmo que com alguma reformulação, porque nós temos realmente mais médicos formados desde 2016 para cá, 2018, mas que os editais voltem a ser lançados e essas equipes voltem a trabalhar nas regiões mais distantes. Exatamente. Vou ler aqui alguns comentários dos nossos internautas aqui que estão participando. O Américo Machado, que sempre participa aqui também, ele diz aqui, 56, formação política pode impedir, eu não sei o que é. Só formação política, eu vi 56 aqui, está bem pequenininho para mim na tela. Só formação política pode impedir que esses golpistas assassinos cheguem ao parlamento. Judicializar a política é perigoso. Recife na luta, diz ele aqui. De fato, eu também concordo, acho que a gente até tem que aprofundar um pouco mais esse assunto. A gente, na terça-feira, vai contar com o Felipe Santa Cruz, lá no Estado da Direito, vamos tentar abordar essas questões junto com ele, para a gente entender qual é o caminho, né? Qual é a alternativa diante de tudo isso. O Anselmo diz aqui, Álvaro, diga aí, dai mini factum, ele está botando aqui em latim, né? Me dá o fato que eu te dou a lei, acho que lei ou direito, né? Te dou a justiça, está em latim, se eu não me engano é isso, Anselmo, corrige-me aí se eu estiver errada, mas pelo que eu me lembro aqui do meu tempo de estudo no direito, deve se referir a isso. Tem aqui a Rose Cruz, ela diz, Daiane, o Conselho de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro está trabalhando neste caso do nazista, chamem o Álvaro Quintão, está anotado aqui, Rose, a tua recomendação. Márcia Regina Fogaça, também no Superchat, o mercúrio contaminou a água e os peixes que adoeceu os indígenas. Há também o ecocídio, né? Diz ela aqui, endossando um pouco do que o doutor Arruda já tinha comentado. Severina Nascimento, ela diz, eu sou a favor
do retorno dos médicos cubanos. Infelizmente, os médicos do Brasil não vão a lugares longínquos, também endossando um pouco do que disse o doutor Arruda. A Marilene Santos aqui faz uma saudação comigo por estar aqui no Boa Noite. Obrigada, Marilene, pelo carinho, e a todos aqui que passaram falando sobre isso. Doutora Arruda, a gente tem assistido nos últimos anos vários desastres ecológicos, né? Brumadinho, Mariana, contaminação de rios por esse aumento do garimpo, devastação, alguns casos aí da região onde se encontra a população Yanomami demonstram como o efeito danoso, né, da destruição acarreta na vida dos seres humanos. E a gente tem um período pós-Covid, que também, já abordado aqui com o senhor, tem esse efeito, né? Como é que a gente pode olhar para essa situação e ter alguma perspectiva de saída? É claro que a gente está com um governo preocupado com isso, mas a sensação que eu tenho é de que a gente está numa avalanche que ela vem cada vez mais forte, e as pessoas não estão tendo noção do tamanho dessa devastação e como ela nos afeta aqui em São Paulo, aí em Fortaleza, no Ceará, para quem está no Rio de Janeiro, para quem está na região amazônica sofrendo todos esses impactos, e no mundo. Manchete do nosso site agora é uma decisão lá da ministra alemã do Meio Ambiente, tratando de que ela já quer conversar com o governo brasileiro de fazer investimentos do Fundo Amazônia já nos 100 primeiros dias de governo Lula, diante da necessidade que se tem desse freio, né? Como é que a gente pode olhar do ponto de vista da medicina? Como é que o seu olhar diante dessa devastação o preocupa? Olha, é muito preocupante. Nós estamos falando aqui dos indígenas, mas a própria pandemia da Covid-19 veio por causas ambientais, né? Todos sabem como é que surgiu o coronavírus na China, não tem dúvida como é que surgiu, né? Surgiu exatamente porque os animais eles foram expulsos do seu habitat, mudaram seus hábitos alimentares, foram conviver nas cidades ou na periferia das cidades por falta de condições de sobreviver no seu território habitual. E nada impede que uma destruição, uma devastação dessa que está acontecendo na Amazônia, surja um vírus novo ou uma mutação de um vírus existente e possa surgir no mundo uma nova pandemia. Aliás, os cientistas, todos aqueles estudiosos dessa área, eles não têm dúvida, né, como nós não temos também, que brevemente nós vamos ter um outro tipo de pandemia e que nós temos que resolver o caso dessa agora, né? Essa agora está mais ou menos encaminhada, porque as vacinas avançaram bastante, inclusive o Ministério da Saúde anunciou essa semana, né, Daiane? E aí eu quero até aproveitar aqui o seu programa para alertar. Nós vamos ter vacinação agora em breve, a partir do próximos dias, o Ministério deve estar divulgando um calendário vacinal com a vacina bivalente da Pfizer, a vacina que já contempla a variante Ômicron e todas as subvariantes que vieram após e que causam um certo escape da vacinação inicial, embora de forma mais leve. Nós tivemos aumento dos casos recentemente, sem aumento substancial do número de óbitos e de internações também, né? Então, nós temos que caminhar rapidamente para resolver esse problema, colocar a vacinação da Covid dentro da campanha nacional de vacinação, ter vacinas suficientes para vacinar a população, fazer toda uma campanha de publicidade nos estados, na mídia, para que as pessoas voltem a procurar as vacinas, porque a cobertura vacinal está muito baixa. Nós temos cobertura vacinal muito pequena para sarampo, cobertura vacinal muito pequena para poliomielite. Isso preocupa, então, a volta até de doenças que estavam praticamente ou erradicadas. Então, esse é um problema outro. Tanto que eu queria, se o Álvaro ainda estivesse aqui, eu ia dizer, olha, ele colocou Damares, ele colocou Bolsonaro, ele colocou Pazuello, e eu coloco Pazuello como sendo um dos principais responsáveis por esse genocídio, mas nós não podemos esquecer
o ex-ministro do Meio Ambiente, né? O ex-ministro do Meio Ambiente que dizia que tinha que passar boiada na época da Covid, né? O que foi Ricardo eleito Salles, deputado, né, Ricardo Salles? agora deputado, né? Então não podemos esquecer, ele tem que ser colocado também nesse rol aí de investigados, porque queria passar boiada, tá certo? Queria eliminar editais, normas e portarias que controlavam garimpo ou desmatamento ou a invasão de terra indígena no período da pandemia. O que é mais grave ainda, era uma coisa pensada para aquele período, enquanto todos estavam voltados para o controle, para a campanha, para a vacinação, para o cuidado daquelas pessoas doentes, ele utilizava isso como arma para ampliar a invasão das terras indígenas, para ampliar a devastação, o desmatamento e o garimpo ilegal. Então, ele tem também um papel importante. Eu coloco ele, o Pazuello, a Damares e o Bolsonaro e outros mais. E, sem dúvida, o que foi dito aqui pelo Álvaro, claro que os militares também têm influência nisso. Essa semana foi divulgado que os militares participavam de grupo de WhatsApp, né, com os garimpeiros, com o garimpo ilegal, para passar informações de quando ia acontecer uma fiscalização, tá certo? Destruíram o IBAMA, destruíram todas as outras estruturas de fiscalização, né? Tudo, né? Destruíram tudo, né? Então, não tenho dúvida que está caracterizado realmente com genocídio. Precisa ser ampliado, aí caracterizar qual a responsabilidade de cada um. Eu ainda coloco que a responsabilidade de cada é do gestor maior, é do Bolsonaro. Nós já dizemos que ele era genocida na Covid. Eu disse várias vezes aqui no seu programa, e eu digo que ele é um genocida nesse caso dos Yanomamis, como também de outras populações indígenas do Brasil todo. Perfeito. Diante do que você nos trouxe aqui sobre a questão da vacinação, agora a gente tem um Ministério da Saúde, tem uma ministra comprometida com a vacinação. Eu tenho assistido algumas reportagens que tratam da dificuldade que ainda se tem de vacinar as crianças, né, contra a vacina da Covid. No entanto, eu também sinto um relaxamento das pessoas em relação ao uso de máscara, o álcool, enfim, as pessoas, eu me lembro de ter ido numa atividade das minhas sobrinhas, numa escola, e todo mundo sem máscara, né? Tá chegando o carnaval, já tem várias atividades de ensaios, e todo mundo sem máscara. Isso preocupa, o senhor já disse aqui, e outros médicos também disseram isso. Como é que o governo deve se preparar também diante disso, né? A gente, por exemplo, aqui em São Paulo tem um governo que é o espelho do bolsonarismo. Ele tenta ainda não se colocar diante de todos os fatos que comprometem o bolsonarismo, ele tenta se comportar como um cara mediador, um cara que não é tão bolsonarista quanto parece. Mas o fato é que a estrutura está toda montada com esses bolsonaristas. A gente tinha um governo aqui em São Paulo que fazia um contraponto da anticiência do bolsonarismo. Como é que o Ministério da Saúde, o governo federal, tendo o guarda-chuva maior, né, para cobrir todo o estado, pode avançar nesse sentido? O senhor consegue ver medidas já nessa direção, doutor? Olha, eu consigo, né? Aqui no Ceará eu tenho dito que o nosso Comitê de Enfrentamento à Covid, talvez no Brasil todo, tem aquele que teve um comportamento assim exemplar. Inclusive, hoje aqui no Ceará, ainda é obrigatório o uso de máscaras em locais fechados de saúde. As pessoas não retiraram essa obrigatoriedade. Talvez seja um dos poucos locais do Brasil que ainda exista uma exigência do uso de máscaras em locais fechados, aqui principalmente no local da saúde. Mas eu acho que tem que ter uma preocupação, sim. Tem que ter uma preocupação agora com relação ao carnaval. O carnaval, todos estão falando que vai ser o maior carnaval dos últimos 6 anos, 7 anos, né? Tá certo? Em termos de investimento. A maioria das cidades estão promovendo carnaval. Aqui no Ceará, no interior, tem carnaval de cidade que vai demorar 7 dias. Vai ser 7 dias de carnaval, imitando, inclusive, Salvador, imitando um pouco o que acontece no Recife, Olinda, né? Porque não teve nos outros anos, então vamos compensar tudo agora. Mas isso é um problema que pode causar
complicações de saúde. Então, eu acredito que o Ministério deve tomar providências. Ele tem dados agora confiáveis de como a doença está acontecendo no Brasil, quais aquelas regiões em que o número de casos confirmados está crescendo, qual aquela região que tem uma baixa cobertura vacinal, qual aquela região que tem o maior número de internações, maior número de óbitos, para que esses secretários, já que o governo tem um papel assim, institucional, tanto com o CONAS, que é o Conselho Nacional dos Secretários, Congresso dos Secretários Estaduais, como o CONASEMS, que é o Congresso, que é o Conselho dos Secretários Municipais, como reunião que o presidente Lula teve com os governadores, pretende ter com os prefeitos das capitais e com a Associação de Prefeitos pelo Brasil todo, eu acho que tem que existir, e o Ministério da Saúde, eu tenho confiança que ele está preocupado com isso. Essa campanha que eu falei, bivalente, ela vai começar só em 27 de fevereiro, né? É uma campanha que vai iniciar primeiro naquelas pessoas de mais de 70 anos, o carnaval é antes disso, o carnaval é dia 18, né? O carnaval vai começar dia 18, então nós não temos ainda essa vacinação bivalente da Pfizer, que pega, como eu falei, essa variante Ômicron, que é as subvariantes, que só começa dia 27, primeiro para as pessoas com mais de 70 anos, aquelas que têm comorbidades graves, que têm imunodeficiência grave, depois vai passar para 60, 69 anos, e aí vai até chegar nas gestantes. Tem também no início os indígenas, os quilombolas e etc., e até chegar nos profissionais de saúde, que é o último grupo que está previsto ainda sem data essa vacina. Mas que o Ministério tem todo um papel de esclarecer. Bom, vamos ter as festas, mas não custa nada, aqui e acolá, quem está com algum sintoma. O que nós temos que falar, Daiane, é o seguinte: olha, se você está com sintoma gripal, se você está com algum problema de saúde, que isso ocasionou uma queda da sua imunidade, você teve uma infecção recente, é melhor ficar em casa. Ou, se for, vá usando máscara, evite aglomeração. Uhum. Aqui e acolá, uma pessoa dessa pode adquirir. Esse vírus continua circulando. O vírus não saiu, tanto que nós temos todos os dias, tem lá o boletim de casos confirmados, 27 mil pessoas confirmadas no Brasil. Se tem 27 mil pessoas confirmadas, bota que tem 100 mil que tiveram a doença, porque hoje a maioria não está nem fazendo teste rápido em farmácia e nem procura os laboratórios, porque foram vacinadas. Aí já tem um vizinho, uma pessoa da família que foi leve e também está sentindo aqueles sintomas de coriza, aqueles sintomas gripais, e aí não tá procurando. Então, o vírus continua circulando, né? A China de qualquer forma, uma preocupação. A política na China mudou. Eu dei até uma entrevista ao Zé Reinaldo tratando dessa. Eu tenho feito um estudo grande da Covid no mundo e dei uma entrevista falando disso, inclusive falando que a China teve uma conduta correta em mudar a política. Não tinha como continuar aquela política zero eternamente. O que tinha que avançar é a campanha de vacinação e isolamento de regiões menores do que fechar uma cidade toda. Não fecha um bairro, fecha uma rua, fecha uma região menor, que é isso que aconteceu na China. Mas isso acarreta maior número de casos e o vírus continua circulando. Então, acho que o Ministério deve fazer uma campanha com relação a isso, além da volta das tradicionais campanhas, Daiane, porque nós temos um aumento também do número de casos de pessoas portando o vírus da AIDS, né? Os casos de AIDS. Então, aquelas campanhas de usar preservativo, né? Aquela de sexo seguro, que do Bolsonaro foi totalmente eliminado, como se essas doenças não existissem, né? Doenças sexualmente transmissíveis. Isso aí nós estamos vendo agora, as estatísticas mostrando um crescimento do número de sífilis, de casos de sífilis congênita, do número de casos de pessoas portando HIV, pessoas com AIDS, exatamente por falta dessas campanhas de esclarecimento de como fazer a prevenção dessas doenças. E isso que você falou, que é retornar rapidamente aos níveis aceitáveis de cobertura vacinal nas crianças. Não tem porquê o pai, a mãe, o responsável, não levar suas crianças para vacinar, para tomar todo aquele calendário vacinal, que o Brasil é um país que tem um programa de imunização, um programa nacional de imunização, um programa reconhecido por todas as entidades responsáveis e reconhecidamente importantes no mundo na área da saúde. Muito bom, bem esclarecido aqui as informações com a doutora Arruda. Eu vou ler aqui alguns comentários, a gente está caminhando para os finalmente. O Rogério Anitablian manda aqui um recado para a gente, sempre ativo aqui também. Acompanhe tudo sobre os ataques ao Irã no canal Rogério Anitablian. Hoje teve um ataque a uma unidade
uma fábrica militar, né, lá do Irã, e tudo indicando aí a ação israelense, inclusive confirmada pelo próprio Estados Unidos. Então, vale lá acompanhar para entender um pouco. Tem a questão da Rússia, a OTAN se movimentando. Hoje, a Alemanha, o governo do chanceler Olaf Scholz disse que não vai mandar aviões de guerra para a Ucrânia, apesar dos pedidos lá do Zelensky, mas tem muita movimentação em relação a essa questão. Vamos acompanhar de perto aí toda essa movimentação. Miriam Marques diz aqui, boa noite, ótimo programa, melhor notícia agora, o povo sendo atendido, né? Classe médica é uma vergonha nacional. Queria depois que o doutor Arruda falasse sobre esse assunto, porque ao longo desse período a gente ficou muito rançoso, vamos dizer assim, com os médicos, né, diante desse comportamento elitista, né? Tem aqui a Zélia Moreira Amorim, hoje vou dormir bem, meu Corinthians ganhou, nosso Corinthians, né? Ganhou, e o Lula trabalhando firme e forte. O Corinthians ganhou do São Paulo no Morumbi, tá, gente? Depois de vários anos que não ganhava lá, ganhou do São Paulo no Morumbi, então tá todo corintiano tá bem folgadinho, já vai botar sua camiseta sentindo bem folgado. O Américo Machado diz aqui, doutora Arruda, inclui aí nessa lista o Mourão, né? Amazônia, Recife na luta, diz ele que Mourão era responsável lá pela coordenação dos trabalhos em relação à Amazônia. Então, mais um lembrete aqui em relação a esse assunto. Doutor, essa questão dos médicos, que a gente ficou aí diante do negacionismo, desses setores bolsonaristas, do gabinete paralelo do Ministério da Saúde, que a gente assistiu todos aqueles desmandos, criou esse ambiente, assim, né? Muita gente foi atendida por médicos que tinham um comportamento negacionista em relação à pandemia e também bolsonarista, né, nas suas atitudes, e aí inclui ali uma série de outras questões. O senhor integra, como o senhor disse aqui, a Associação de Médicas e Médicos pela Democracia, movimento importante que ajudou a gente naquele período mais crítico da pandemia a justamente esclarecer as pessoas sobre o que a ciência estava pautando e não o que a ideologia bolsonarista da cloroquina, da ivermectina dizia que tinha que usar, e como se fosse uma tese muito segura. Como é que a classe médica pode reverter esse quadro hoje que nós temos, né, que é o terraplanismo, né? Nós temos que começar, Daiane, começar uma luta grande. A classe médica teve uma importância enorme na década de 70, 80, quando da reforma sanitária, né, os médicos, capitaneados na época por Sérgio Aroca, toda a discussão da reforma sanitária, depois chegando à Constituinte de 88, a criação do SUS. Então, nós tínhamos um grupo de médicos que lutavam contra a ditadura militar e lutavam também por um outro sistema de saúde, que era o sistema de saúde único, o sistema SUS. Não saiu como nós, na época, queríamos, porque ele ficou híbrido também com iniciativa privada, e nós queríamos um SUS, um sistema único exclusivo de saúde, até mesmo para que os recursos fossem direcionados para esse sistema, e não direcionado como é hoje para medicina suplementar e outros gastos mais. Mas depois disso, eu citei aqui o exemplo de muitos médicos novos, recentemente formados há poucas décadas, por faculdades, centros universitários, onde não existe muita discussão política, existe mais aquela concorrência em termos do estudo, né? E eu até sou professor universitário também, sou professor universitário, você sabe que eu sou presidente de uma entidade importante, não só essa dos Médicos pela Democracia, que eu sou coordenador da Coordenação Executiva Nacional, mas eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, que é uma entidade que congrega muitos médicos que são humanistas, que são escritores, poetas, cronistas e etc. Tem vários médicos, inclusive, da nossa entidade que estão nas academias, na Academia Brasileira de Letras, nas academias estaduais. Aqui mesmo no Ceará tem 4 médicos da nossa entidade que são da Academia Cearense de Letras, vários médicos são da Academia Cearense de Escritores, eu sou da Academia Cearense de Escritores, né? Então, nós temos que ter vai ser um trabalho grande. E a nossa entidade, essa Associação Brasileira de Médicos e Médicos da Democracia, ela não nasceu assim do nada.
ela nasceu de um movimento intitulado Médicos pela Democracia, um movimento que nasceu 3 anos antes de 2019, porque a nossa entidade ela foi criada no dia 26 de outubro de 2019, antes da pandemia, foi criada aqui no Ceará uma Assembleia Geral de Criação da Associação Brasileira de Médicos e Médicos pela Democracia. Mas antes, 3 anos antes, na luta contra o golpe, né, contra a presidente Dilma, né, que aí tem o Temer agora dizer que não é golpe. Nós, nessa época, tá certo? Já dizíamos que era golpe, e dizíamos golpe com todas as letras, e colocávamos nas nossas faixas, nas nossas camisas, nas nossas manifestações, e foi realmente um golpe que hoje é reconhecido, inclusive, pela justiça, com as contas aprovadas da presidente Dilma. Não existiu nada de pedalada, não tinha nada que justificasse o impeachment da presidente Dilma. Então, o nosso movimento surgiu naquela época, poucos médicos. Na época eram 100 médicos que iam lutar, surgiu no Ceará, depois na Bahia, depois foi para Paraíba, foi para outros estados e tal, até que chegou nessa data e nós criamos a associação com 111 médicos aqui no Ceará, e hoje estamos chegando já, pelos últimos levantamentos, talvez com mais de 500 médicos já associados, e nós estamos numa campanha agora de filiação, que eu acredito que nós vamos chegar dentro de poucos meses, é igual vocês aí quando conseguiram 1 milhão de assinantes, 1 milhão de assinantes, né? Tá certo? Vocês, na época da eleição, né? Então, nós vamos chegar brevemente a, quem sabe, 800 mil médicos associados. Então, a nossa entidade tem um papel importante nessa discussão da humanização da saúde, da volta da discussão ética na saúde, da volta da luta pela democracia, na luta pelo social, tá certo? Deixar de ter essa posição, eu não sei como é que o médico pode ser negacionista, trocar todas essas entidades que são ocupadas por médicos de extrema-direita. Nós tivemos uma luta aqui para derrubar alguns sindicatos, estamos conseguindo, em alguns estados do Brasil, retomar sindicatos, retomar associação médicas locais. A nossa luta é agora, nós temos brevemente eleição para o Conselho Federal de Medicina, para os conselhos regionais também. Então, a nossa entidade tem um papel de articular, é uma entidade que ela é apartidária, mas ela visa a democracia. Todos aqueles médicos que são progressistas, que são a favor da ciência, né, que são a favor de uma sociedade justa, nós acolhemos com muito prazer. E nós estamos acolhendo agora de forma maciça, porque nós temos uma grande assembleia marcada, uma assembleia virtual marcada para o próximo dia 4 de março, e todos aqueles que se associarem, eles não poderão ser sócios fundadores, porque sócios fundadores são aqueles que estiveram presentes na assembleia de criação da nossa entidade, que foi em outubro de 2019. Mas serão médicos efetivos e poderão, nos seus estados, ampliar exatamente aqueles núcleos, aquelas entidades e lutar articulado com outras forças, porque nós não excluímos as outras categorias da saúde. Nós sabemos que saúde não é feita só por médicos, mas nós temos que trabalhar esse trabalho e essa mudança dessa visão da medicina. Eu não tenho dúvida, inclusive atos que estão acontecendo, notícias de jornais, policiais que estão acontecendo. Recentemente aconteceu, o médico estuprou uma paciente não sei aonde, um médico não sei de quê, quer dizer, nós temos que dar uma guinada nessa discussão, uma guinada nos conselhos também, nos conselhos regionais, na fiscalização da prática da medicina, na fiscalização da qualidade também do ensino, né, na fiscalização de como é que estão os currículos médicos, uma modificação desses currículos, levando para a discussão nos centros universitários, nas faculdades, nas universidades, a literatura, a arte, o humanismo, a ética, porque se o médico é formado nesses princípios, ele não vai ser um médico reacionário, um médico negacionista ou um médico criminoso, como nós estamos vendo, infelizmente, aqui e acolá acontecer uma denúncia e uma prisão, e isso nós não podemos tolerar. Muito triste. Queria muito agradecer a participação aqui de todos, doutora Arruda Bastos, sempre também disponível aqui para o 247, sempre nos atende. Boa luta aí com a associação, tomara que avancemos ainda mais, né, nesse processo. Quero muito agradecer a sua participação aqui conosco, agradeço a todos que nos acompanharam aqui. A live
que está na sequência aqui com o Leonardo Atucho, entrevistando o João Paulo Pacífico, falando sobre a privatização da Eletrobras, que, segundo ele, tem que ser revista depois da fraude aí apontada nas lojas americanas. Então, peço para vocês continuarem aqui na transmissão, vai ser redirecionado para lá. Diga, doutor. Deixa só uma pergunta aqui, tem o professor... Aqui um internauta perguntando se tem algum site. Vou dar o site da nossa entidade, é abmmd.com.br. Se você acessar esse site, você tem todo o histórico da nossa entidade e também os links para fazer a sua associação, o seu pedido de filiação. Então, abmmd.com.br. Jogar no buscador Associação de Médicas e Médicos pela Democracia. Na busca você vai achar certamente ou a página do Face ou a própria página no site, e lá encontra todas as informações, como disse aqui a doutora Arruda. Obrigada, doutora Arruda. Boa luta e boa semana. Obrigado. Muita coisa acontece essa semana, então de olho aí na notícia, gente. Beijo, tchau, tchau. Valeu.